Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, Catarina colocará Petrúquio contra a parede. Depois de descobrir que o homem está planejando fugir com Marcela, a mulher terá sangue frio o suficiente para tentar descobrir se isso é realmente verdade. Depois de chegarem em casa, a sós no quarto, ao ver o fazendeiro já deitado, Catarina tomará coragem e perguntará algo para ele que deixará Petrúquio surpreso. A mulher então pedirá: Petrúquio, olhe nos meus olhos e me responda, você seria capaz de me abandonar, de deixar o seu filho que vai nascer? A mulher já estará com lágrima nos olhos. Petrúquio, diante da pergunta, acha estranho e então se senta na cama. Imediatamente ele pergunta: Arriégua, Catarina, que história é essa que você está falando? A mulher, ainda não querendo revelar toda a verdade, desconversa. Ela então diz que não é nada. Em seguida, se afasta da cama e limpa as lágrimas em seu rosto, sem o marido ver ou perceber qualquer coisa. Imediatamente, Catarina diz: Eu estou apenas um pouco indisposta, não é nada demais. Em seguida, a mulher arruma uma desculpa para não se deitar ao lado do marido. Ela diz que está muito agitada e que não irá conseguir dormir muito bem, que irá ficar rolando de um lado para o outro da cama e pede para que Petrúquio durma no chão. Mesmo sem entender, o fazendeiro acata, um tanto quanto furioso, o pedido da amada. Mas enquanto se arruma para deitar no chão, ele diz: Você não deve estar bem não, Catarina, você não deve estar nada bem mesmo, dá pra ver. Catarina pergunta o porquê e Petrúquio então revela: É que você até pediu por favor com educação, sabe? E você nunca fala com educação. Mesmo diante da provocação, Catarina não responde absolutamente nada e continua tentando manter distância do marido. Mas Catarina ainda pensará em um plano genial para pegar os traidores no pulo. Até mesmo contará com a ajuda de Batista. Enquanto isso, o bigodudo Batista terá mais uma decepção. Além de descobrir que Marcela está pulando a cerca, o homem ficará desolado ao perceber que ninguém mais confia nele. O bigodudo então terá uma importante conversa com Bianca. Já a mocinha conseguirá fazer uma visita ao professor. Tomando uma atitude radical, a jovem conseguirá convencer o pobre coitado a aceitar um advogado. Mas antes de continuar falando o que vai acontecer na novela, aproveita para curtir o vídeo clicando no botão de joinha aí embaixo. E também já aproveita para me dizer de qual estado ou cidade você tem acompanhado a novela. Além disso, me conta aqui nos comentários se você acha que Petrúquio realmente está tentando fugir com Marcela, ou acredita que tudo isso é um grande plano do fazendeiro. Além disso, acham que Bianca e o professor merecem ter um final feliz juntos? Acham que formam um bonito casal? Sim ou não? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Vou ler todos os comentários e opiniões que vocês deixarem. Feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Mas depois de colocar o Petrúquio para dormir no chão, Catarina estará conversando com Mimosa na manhã seguinte. Desolada com os últimos acontecimentos, a ex-dondoca tentará perguntar: Mimosa, você acha que o Petrúquio está diferente? Mas Mimosa estará com a cabeça na lua. A empregada só irá pensar em seu casamento com Calixto e dirá:
Catarina, eu não sei dizer se o Petrúquio está diferente ou não. Eu só consigo pensar na lua de mel com o seu Calisto. Eu não sei o que fazer. Imediatamente, Dona Mimosa diz que precisa falar com Joana. Afinal, talvez a lavadeira consiga lhe ajudar. Neste momento, no entanto, quem aparecerá será Dona Neca. Ela estará dando risada da situação e pergunta: Ô, Dona Catarina, toda mulher que vai casar fica assim com os miolo mole igual a Dona Mimosa? Ela só pensa no Calisto agora? A Catarina diz que não é bem assim, mas em seguida expressa sua preocupação e repete a pergunta que fez a Mimosa agora para Neca. Ela então indaga: Neca, você acha que o Petrúquio está muito diferente? E imediatamente a empregada avisa que sim, e que o Petrúquio mudou muito. Ela até mesmo comenta: régua, Dona Catarina, o seu Petrúquio está muito diferente por demais da conta. No começo eu achei que fosse porque não tinha dinheiro e estava muito difícil cuidar da fazenda, e agora que vocês vão ter o filho então, mas eu não acho que seja só isso não, ele mudou muito mesmo. Catarina então fica ainda mais desconfiada e neste momento faz uma revelação bombástica a Neca. Catarina então diz: Neca, e se talvez o Petrúquio tenha outra mulher? A Neca imediatamente diz que não acredita nisso e que Petrúquio jamais teria outra mulher, principalmente agora que ela está grávida. Mas Catarina conta que não é bem assim e que soube através de fontes seguras que o homem anda tentando pular a cerca. E imediatamente Neca arregala os olhos e diz que não acredita nisso, que é impossível e que Petrúquio jamais faria algo deste tipo. Mas Catarina insiste. E imediatamente Neca perceberá a angústia da amiga e avisará: Dona Catarina, mas isso deve ser pior do que ter um rato roendo os miolos, né? Ficar nessa incerteza. Catarina comenta que sim. Neca então explica que ela precisa ter a certeza da inocência do fazendeiro e que para isso precisa armar uma armadilha para tirar a prova. Catarina imediatamente concorda com a ideia e diz: Mas como eu faria isso, Neca? Eu não sei o que fazer. A empregada avisa que ela precisa pensar em algo urgente para não ficar se corroendo com esta dúvida. Catarina então decide: Sim, Neca, eu vou fazer e também irei falar com o papai, ele precisa me ajudar. Mas enquanto isso, na cidade, Batista chegará em casa à procura de Marcela. Bianca revelará que a megera não está ali e é claro que o bigodudo estranhará a ausência da venenosa. Em seguida diz: Bianca, não estou gostando nada destes sumiços da Marcela, ela anda muito estranha. A mocinha então tenta consolar o pai, mas o homem neste momento diz: Bianca, tudo está tão confuso nos últimos tempos, tudo está tão triste, nada do que eu planejo dá certo. A menina então diz que parte da tristeza do pai é por sua culpa por não ter se casado, mas Batista revela que a respeito disso já tinha se conformado, afinal tem muitas dúvidas a respeito do caráter de Heitor. Neste momento, Bianca diz: Papai, você está muito diferente, o que aconteceu? O bigodudo então diz que a vida tomou rumos errados e que poderia ser realmente tudo diferente. Neste momento, ele ainda revela para Bianca que foi ver o professor. A menina imediatamente se assusta e, sem entender nada, ela pergunta o que aconteceu. O banqueiro então diz: Eu nem deveria te contar nada, Bianca, mas acontece que eu fui ver o professor. Eu fiz uma promessa a Joana, ela me contou que ele é inocente, e assim que me disse isso, eu prometi a ela que ajudaria ele a sair da cadeia. A Joana me contou que o professor na realidade tentou salvar a sua vida.
Bianca, ao ouvir isso, dá pulos de alegria. A menina comemora e diz que sempre soube que o professor era inocente. Mas imediatamente Batista diz que isso não ameniza a situação e que ainda assim não permitirá que a mocinha fique com ele. O homem então diz, para sua tristeza, que mesmo oferecendo um advogado ao professor, que estando em uma péssima situação, não aceitou a sua ajuda de forma alguma, pois não confiou nele e deixou isto bem claro. Imediatamente, cabisbaixo, o banqueiro reclama: Bianca, antes as pessoas gostavam tanto de mim, confiavam em mim. O que aconteceu? Agora ninguém mais dá ouvidos a mim e parece que todos se afastaram. Eu não sei o que houve. O banqueiro ainda deixa claro que não está contente nem com ele mesmo. A mocinha então fala que o pai é outro desde que se candidatou à prefeitura, que mudou muito e nem mesmo presta atenção para ela. Em seguida, Bianca afirma: Papai, olhe para mim, você nunca mais olhou, olha como ando mal vestida. Marcela pegou as minhas joias, as minhas roupas e você nem mesmo me defendeu, você nunca tomaria uma atitude assim no passado. O homem tenta argumentar que isto foi o melhor para a mocinha, mas Bianca diz que ele realmente mudou e que assim tem afastado todos que o amavam no passado. O Batista se mostrará bem triste e desapontado com a própria situação. Mas enquanto o homem está preocupado com Marcela, a Megera estará se encontrando com Serafim e Heitor. A venenosa reclamará da demora dos pilantras, e Heitor então revelará que tentou falar com Lindinha. Imediatamente a venenosa se alegra e o parabeniza. Em seguida pergunta se ele conseguiu descobrir algo, mas imediatamente o pilantra revela que não conseguiu absolutamente nada e em seguida diz: é muito difícil descobrir qualquer coisa da Lindinha. Ela fugiu de mim este tempo todo. A Megera então pergunta por que ele não insistiu e o pilantra diz que estava na igreja. Neste momento, então, Serafim conclui que Lindinha deve saber de algo. Marcela fica nervosa e fala: a Lindinha é uma safada, conseguiu guardar segredo este tempo todo bem debaixo dos nossos narizes. Mas isso não vai ficar assim. Não vou perder as esperanças. Já tenho outro plano em mente e sei da pessoa perfeita que conseguirá arrancar qualquer coisa daquela roceira. Os pilantras então comemorarão. Momentos depois, Marcela finalmente chegará em casa e flagrará a conversa entre Batista e Bianca. A maldosa não perderá a oportunidade e perguntará o que eles estão conversando. Bianca imediatamente sai fugindo e diz que é apenas uma conversa entre pai e filha. Diante da cara amarrada de Batista, Marcela pergunta se aconteceu alguma coisa, mas o banqueiro também desconversa e não lhe diz a verdade. Já Marcela mente mais uma vez para o marido e diz que estava apenas na casa de seu pai. E para fugir dos beijos do bigodudo, ela se besunta mais uma vez com os seus cremes caros. Mas acontece que Catarina não ficará muito tempo calada. Depois de descobrir a verdade sobre Petrúquio e Marcela, a mulher agora irá falar com o pai. No dia seguinte, ela irá à casa do banqueiro e, a sós com ele, apenas ao lado de Bianca, a jovem revelará tudo o que descobriu. É claro que, encrente, o bigodudo dirá que não acredita na história tenebrosa e que isso é simplesmente impossível. Mas Bianca afirma: Papai, eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Eu ouvi a Marcela confirmando com o Petrúquio que iriam fugir.
Catarina fala para o pai acreditar e que eles precisam saber a verdade. O bigodudo, no entanto, diz que colocará Catarina e Marcela frente a frente para conversarem e assim tirar a prova de tudo. Mas Catarina avisa que Marcela mentirá mais uma vez. Em seguida, pede para o pai acreditar, pois para ela está sendo tão difícil quanto para ele. A mulher ainda diz: papai, eu tenho muitas suspeitas e isso está me incomodando muito. Eu estou grávida de Petrúquio, imagina como eu não estou. Além disso, eu me apaixonei por ele e agora descubro que ele quer fugir com a Marcela. O Batista pergunta então o que ela pretende fazer. E Catarina diz: Petrúquio e Marcela podem estar muito bem com as apólices. Eles podem estar planejando fugir com elas desde o princípio. O Batista continua se negando dizer que isso é verdade, mas Bianca confirma ao pai que realmente ouviu e pede para ele não duvidar. Finalmente, o Batista diz que aceita se juntar a Catarina e em seguida pergunta o que a mocinha pretende fazer. Catarina então explica: papai, precisamos preparar uma armadilha e pegar os dois em flagrante. O Batista, sem entender, diz que não suportará isso e muito menos não suportará ficar no mesmo quarto com Marcela e dividir a cama com ela. A Catarina explica que para ela está sendo tenebroso também, que até mesmo teve que inventar uma desculpa e colocar Petrúquio para dormir no chão, pois não suportava ficar ao lado dele. O banqueiro então anda de um lado para o outro apreensivo e diz para Catarina: tudo bem, Catarina, eu aceito participar do seu plano, mas me diga o que você vai fazer, que eu manterei distância da Marcela até saber a verdade, para que possam conversar sobre o plano. E assim depois eles ficarão escondidos, ouvindo absolutamente tudo. O Batista concorda, mas avisa que não sabe como farão isso. Catarina então pergunta: papai, você ainda está com os documentos da fazenda? O Petrúquio fez o acordo com a Marcela e ele então garante que os novos documentos são ilegais e que ele poderia ser preso a qualquer momento. Eu tenho certeza que por mais que o Petrúquio queira fugir com a Marcela, ele também não irá querer perder a fazenda. Então, antes de ir, terá que pegar estes documentos. O Batista avisa que está sim com os documentos da fazenda. Imediatamente, Catarina pergunta aonde eles estão e Batista avisa que estão em um banco. Mas o homem, em um primeiro momento, toma um susto, pois diz: eu me lembro, Catarina, eu lembro quando a Marcela estava mexendo nas minhas gavetas. Quando eu perguntei, ela disse que estava apenas arrumando. Talvez ela tenha pegado os papéis. Catarina acha que é tarde demais, mas o banqueiro confirma que os papéis estão no banco depois de olhar. Em seguida, a jovem então fala: por favor, papai, neste caso, o senhor vai dizer que os documentos estão no comitê. Lá é o lugar ideal. Vamos ficar escondidos enquanto eles procuram e vamos ouvir tudo. Vou jogar a isca, vou falar com o Petrúquio e na hora certa o senhor faz o resto. Diante das palavras da filha, o banqueiro aceita. Mas depois disso, será a vez de Bianca colocar os pingos nos is. A jovem visitará o professor na delegacia, mas diante de seus pedidos, ele não terá escolha. Assim, ela irá conversar com o professor e até mesmo revelará que seu noivado com o Heitor chegou ao fim. Depois disso, ela pedirá para que ele aceite a proposta do banqueiro. Emocionado, Edmundo aceitará o advogado e, feliz da vida, Bianca abraçará o seu amado.
Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela O Cravo e a Rosa? Acham que Bianca e o professor conseguirão ficar juntos, sim ou não? Além disso, querem que Marcela e Petrúquio sejam pegos no flagra? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar neste vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.